Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje eu quero te perguntar: você não está achando que Deus é seu amiguinho, não, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Quando Esbozete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Este filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe. Eram os filhos de Rimom, o beeroíta, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beeroíta, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Esbozete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Esbozete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o beeroítita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia como recompensa, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele nas mãos de vocês e não o exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna de Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Esbozete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Vamos seguir no 5º. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia estradas e saídas militares com Israel. E também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus, que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros de madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel.
e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo, de Israel. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelos vales dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente não consegue compreender. É para matar, não é para matar? É para lutar, não é para lutar? É para vencer, não é para vencer? Às vezes a gente realmente se sente confuso. Por isso que eu quero dar destaque, aqui é o verso 19 do capítulo 5. Então Davi consultou o Senhor. Tem coisas que nós definitivamente precisamos eliminar da nossa vida. Sabe, arrancar pela cabeça mesmo, tirar totalmente. Às vezes isso tem a ver com a nossa rotina, alguns hábitos. Às vezes tem a ver com o nosso caráter. O que precisamos eliminar completamente. Outras vezes, não. Outras vezes diz, não avance. Não é este o caminho. Não agora. Mas como é difícil ouvirmos e obedecermos essa voz. Mas só existe uma resposta para essa dificuldade toda. É a nossa falta de intimidade com Deus. Porque se somos íntimos de Deus, a vontade dele é clara para nós. Nós sabemos exatamente o que é agradável a ele e o que não é. E permanecemos livres para fazer as nossas escolhas. Eu quero convidar você a fazer como Davi, no verso 19. Consultar o Senhor. Capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, subiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com farpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia,
Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto nos ensina tanto. Primeiro, ele nos ensina que Deus não abre exceções para aquilo que ele ordena. Que pecado é pecado. Que não tem momentos em que você deve fazer e que você não deve fazer. Outra coisa que ele nos ensina é aqui quando diz que naquele dia Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Davi ficou indignado com o que aconteceu. Davi ficou com medo de Deus. E quantas vezes nos sentimos assim, chateados com Deus, sem compreender algumas coisas que acontecem, nos perguntando e questionando Deus, principalmente quando perdemos algo ou alguém. E ok, Deus já conhece o nosso coração. A questão é revertermos isso rapidamente, porque esse coração que fica entristecido com Deus faz mal para nós e nos distancia dele. Tanto nos distancia que Davi deixa a arca. A arca simboliza a presença do Senhor. E quando ele deixa a arca, a casa onde ele deixou foi abençoada. Onde está a presença do Senhor? A bênção. Não significa que não há problemas, que não há aflições, mas há bênção. As bênçãos de Deus estão muito acima daquilo que nós conseguimos ver ou tocar. As bênçãos de Deus têm a ver com a paz que nós tanto procuramos, com a plenitude que nós tanto queremos, com a vida com sentido que a gente tanto busca. Davi volta, pega a arca e leva para sua casa. Que hoje possamos também buscar essa arca para nossa própria casa. Amém?